Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de polinômios. Vamos falar especificamente da divisão de polinômios. Vamos começar essa aula então relembrando uma das propriedades de potenciação que vai ser bem útil para a aula de hoje. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho essa expressão x à sexta dividido por x à quarta. Então eu quero simplificar essa expressão, quero escrever ela de uma forma mais simples. Bom, uma das formas de fazer é a seguinte, eu posso separar x à sexta em x vezes x vezes x vezes x vezes x vezes x, 6 vezes x, né? O x aparece 6 vezes, e embaixo, como é x à quarta, x vezes x vezes x vezes x. Bom, como está todo mundo multiplicando ou dividindo, eu posso cortar um x de cima com um x de baixo, posso cortar outro x de cima com outro x de baixo, outro x de cima com outro x de baixo, outro x de cima com outro x de baixo. Ou seja, cortei 4x de cima com 4x de baixo. E aí sobraram só 2x aqui em cima. Ou seja, x à sexta sobre x à quarta pode ser escrito simplificadamente como x ao quadrado, certo? É bem mais simples. Bom, aqui eu tenho outros exemplos para resolver. Só que eu não preciso fazer tudo isso aqui para simplificar. Basta a gente lembrar de uma das propriedades da potência, que é se eu tiver uma divisão de potências de mesma base, então eu tenho a potência a elevado a x e a potência a elevado a y. Como essas potências estão se dividindo, basta eu conservar a base e subtrair os expoentes. Então isso pode ser escrito como a elevado a x menos y, certo? Não precisa fazer toda essa passagem aqui, pode fazer direto. Por exemplo, aqui no item B, y elevado a 12 sobre y elevado a sétima. Isso pode ser escrito como y elevado a quinta. Mantive a base e y, subtraí os expoentes. 12 menos 7 dá 5. Na letra C, a décima dividido por a, que é a mesma coisa que a elevado a primeira, a elevado a 1, certo? Isso pode ser escrito, ser simplificado como a elevado a 9. Mantive a base, a, e subtraí os expoentes. 10 menos 1 dá 9. Relembramos essa propriedade e agora vamos começar com divisão de monômios. Então veja esse exemplo. No retângulo abaixo, a área e a base são representados por monômios. Represente a altura algebricamente em função de x. Então aqui a gente tem a base do retângulo, vale 6x, mede 6x. A altura a gente não sabe ainda, é justamente o que o exercício quer. E a área foi dada pelo monômio 24x ao quadrado. E aí a gente tem que descobrir a altura. Bom, para isso a gente tem que relembrar como calcular a área do retângulo. Então, o retângulo de base B e altura h, a área vai ser simplesmente base vezes altura. Então, a área é igual a base vezes a altura. A área a gente já sabe, foi dado no enunciado, é 24x ao quadrado. A base é 6x e a altura é justamente o que a gente quer descobrir. Com isso, agora, para descobrir a altura, basta eu passar esse 6x dividindo aqui na equação, né? Então, a altura vai ser 24x ao quadrado dividido por 6x. E aí, uma das formas de efetuar essa divisão é fazer o seguinte, o 24x ao quadrado, ele pode ser escrito como 6 vezes 4 vezes x, certo? E o 6x aqui, do denominador, é 6 vezes x. Com isso, eu consigo enxergar que eu posso simplificar o 6 com 6 e posso simplificar um x com x. Ao fazer essa conta, então, eu descubro que a altura é 4x. Então, a base é 6x e a altura é 4x. Isso vai resultar numa área de 24x ao quadrado. Vamos ver mais alguns exemplos de divisão de monômio. Só que agora a gente vai resolver de uma maneira bem mais rápida e simples. Não precisa fazer todas aquelas passagens que eu usei no exemplo anterior. Vamos fazer de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, o item A, 36x à sexta dividido por 4x ao cubo. Então, para efetuar essa conta, basta efetuar primeiro a conta com os números. 36 dividido por 4 dá 9. E x à sexta dividido por x à terceira, nós vamos utilizar aquela propriedade que a gente revisou no comecinho dessa aula. X à sexta dividido por x à terceira, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3 dá 3. Portanto, essa divisão de monômio resulta em 9x à terceira. Na letra B, todo esse monômio aqui, 49a elevado a 15b à quarta, dividido por 7a à oitava b. Então, é só fazer passo a passo. Número com número, 49 dividido por 7 dá 7. A elevado a 15 dividido por A elevado a oitava, mantém a base, subtrai os expoentes, A elevado a sétima. E B a quarta dividido por B a primeira, mantém a base, subtrai os expoentes, B a terceira. Portanto, a resposta é 7A a sétima, B a terceira. Na letra C,
Mesma estratégia, ó. Primeiro os números, 35 dividido por 7 dá 5. X à sétima dividido por x à quinta mantém a base e subtrai os expoentes, fica x ao quadrado. E o y à terceira não tem ninguém para dividir o y à terceira, então só copia, fica y à terceira mesmo. Na letra D, começa resolvendo pelos números, 32 dividido por 4 dá 8. A quinta dividido por A quinta mantém a base e subtrai os expoentes, fica A elevado a zero, que é nada, né? A elevado a zero é 1, então não precisa escrever nada aqui, como se cancelasse todos os A's. E B a sexta e B a quinta mantém a base e subtrai os expoentes, fica B a primeira, ou seja, B. Então, toda essa divisão aqui, resultado é 8B. Vamos para o segundo caso, divisão de polinômio por monômio. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Ó. Eu tenho esse trinômio, eu vou dividir por um monômiozinho aqui, certo? Bom, o que você tem que fazer, no fundo, é como se fosse uma distributiva. É dividir cada um desse trinômio por esse monômio que está aqui. Ó. Então, uma maneira de escrever é pensar assim. Ó. Eu tenho esse trinômio, x à quarta menos 3x² mais 4x, e eu vou dividir por x. Bom, como é uma fração, ó, eu posso separar em três frações. Fica x à quarta sobre x, que é o primeiro dividido pelo monômio, menos 3x² sobre x, que é o segundo dividido pelo monômio, mais 4x sobre x, então, que é o terceiro dividido pelo monômio. Então, no fundo, a gente tem que fazer todo mundo dividido pelo monômiozinho, certo? E aí, é só efetuar a continha. Ó. X à quarta dividido por x, mantém a base e subtrai os expoentes, x à terceira. Menos 3x² dividido por x vai ficar menos 3x. E mais 4x dividido por x, cancela o x, fica só mais 4. Portanto, a resposta dessa divisão é x ao cubo menos 3x mais 4. Na letra B, ó, mesmo raciocínio, a mesma estratégia. Eu tenho todo esse polinômio dividido por um monômiozinho. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou reescrever esse polinômio aqui dividido pelo monômiozinho. E aí você vai fazer todo mundo, cada um dos três termos dividido pelo monômio. O primeiro termo dividido pelo monômio, o segundo termo dividido pelo monômio, o terceiro termo dividido pelo monômio. Agora, olha só, a primeira divisão, 18 dividido por menos 3, vai dar menos 6. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Y à quinta dividido por y à terceira, y ao quadrado. No próximo eu tenho, ó, a primeira coisa, menos com menos dá mais, né? Então o resultado vai ser positivo. 15 dividido por 3 dá 5. X à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Y à terceira com y à terceira cancela, fica só o x ao quadrado mesmo de letrinha nesse termo aqui. No último eu tenho, primeira coisa, menos com menos dá mais, então vai ficar mais. 3 com 3 cancela, né? Fica só 1, então por isso que eu não coloquei nenhum número aqui. X ao quadrado dividido por x ao quadrado cancela também, não fica nenhum x nesse termo. Y à sétima dividido por y à terceira dá y à quarta. E z à terceira não tem ninguém para dividir o z à terceira, então só copia z à terceira. Ou seja, toda essa divisão aqui tem essa resposta. Menos 6xy² mais 5x² mais y à quarta, z à terceira. É um trinômio também. Quando dividimos um trinômio por um monômio, a resposta será um trinômio também. Antes de irmos para a parte mais difícil dessa aula aqui, que é a divisão de polinômio por polinômio, vamos relembrar como faz uma divisão de números naturais. Obviamente, porque isso vai ser útil para a nossa próxima parte da aula. Ó. Então, vamos resolver aqui, ó, 583 dividido por 4. 583 dividido por 4, ó, pelo algoritmo da divisão, a gente pega o primeiro número aqui, ó, no primeiro número da esquerda, e divide pelo divisor. Então, 5 dividido por 4 dá 1, certo? Quantos 4 cabem no 1? 1, cabe exatamente 1. 1 vezes 4 dá 4. E aí a gente subtrai, 5 menos 4 sobra 1. Agora a gente desce o 8, fica 18. 18 dividido por 4 dá 4. Cabem exatamente 4 quatros no 18, porque 4 vezes 4 é 16. Agora a gente subtrai 18 menos 16, que dá 2. Desce o 3, fica 23. 23 dividido por 4, quantos 4 cabem no 23? Cabe exatamente 5, porque 5 vezes 4 é 20. Agora a gente subtrai, 23 menos 20 dá 3, resta 3. Ou seja, o que isso significa? Significa que 583 dividido por 4 dá 145 e resta 3, sobra 3, certo? Ou seja, cabem 145 quatros no 583 e ainda resta 3 aqui.
certo? Bom, isso daqui vai ser muito parecido, esse algoritmo, com o algoritmo que a gente vai usar para divisão de polinômios, tá? Então, por isso que eu estou lembrando isso. E também para a gente lembrar de outras coisas, ó, esse númerozinho que está aqui, ele é o dividendo, esse número é o divisor, esse número é o quociente e esse número é o resto. Sendo que o resto ele tem que ser sempre positivo, obviamente, né, ou zero, e tem que ser menor do que o divisor. Então aqui o 3 é menor que o 4, então a conta acabou. Se tivesse sobrado algo maior que 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo, alguma coisa deu errado. O resto nunca pode ser maior do que o divisor. Além disso, vamos lembrar outras coisas, ó. Quando a gente faz essa conta da 145 resto 3, a gente pode escrever isso aqui, ó. O 583 ele é igual a 4 vezes 145 mais 3. Ou seja, numa divisão, o dividendo sempre é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, né? Se você fizer essa continha aqui, 4 vezes 145 mais 3, você vai obter o 583, certo? Isso é bem importante. Outra observação, como o resto é 3, essa divisão teve resto 3, concluímos que o 583 não é divisível por 4, certo? Para que seja divisível tem que dar resto 0. Bom, só que dá para concluir que o 580 é divisível. Como deu resto 3, se a gente tirar 3 aqui do dividendo, vai dar 580. Esse número agora sim é um divisor de 4, certo? O divisor não, é divisível por 4. Perceba que não é só o 580 que é divisível, tem outros, né? 584, 588, assim por diante. Mas essa é uma maneira de encontrar um número divisível. Você tira o 3, tira 3 do dividendo, fica 580, pronto. Esse número é divisível por 4. Agora que a gente relembrou a divisão de números naturais, ó, deixei aqui a continha aqui do lado, para caso a gente precise relembrar, tá aqui para a gente consultar. Agora a gente vai efetuar essa divisão de polinômios, ó, 15x² menos 17x menos 7 dividido por 5x mais 1. Então, vamos colocar aqui a divisão armada, né? 15x² menos 17x menos 7 dividido por 5x mais 1. E aí tem alguns passos a seguir. Alguns deles são muito parecidos com a divisão dos números naturais, outros nem tanto, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir o termo de maior grau do dividendo, 15x², pelo termo de maior grau do divisor, que é o 5x nesse caso, e colocar o resultado no quociente. Então a gente tem que pegar esse termo aqui de maior grau e dividir por esse termo aqui de maior grau. 15x² dividido por 5x dá 3x, certo? Agora, o segundo passo é multiplicar o quociente obtido, 3x, pelo divisor e subtrair o resultado do dividendo. Então, olha só, o que está escrito aqui é bem parecido com o que a gente fez, ó. Primeiro, eu dividi o 5 por 4, deu 1. Depois que deu 1, o que você faz? Você faz 1 vezes 4, dá 4, e você subtrai aqui, certo? É bem parecido com o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar esse 3x, multiplicar com o quociente e depois subtrair aqui no dividendo. Então, 3x vezes 5x dá 15x². Como eu tenho que subtrair, menos 15x². 3x vezes 1 dá 3x. Como eu tenho que subtrair, vai ficar menos 3x. E aí a gente adiciona, igual a gente fez aqui, ó, 5 menos 4. Então, vou fazer 15x² menos 15x² dá nada, cancela. 17x menos 3x vai dar menos 20x, certo? Agora, o que a gente fazia aqui? A gente descia o 3, né? Não, descia o 8, ficava o 18 e a gente continuava a conta. Então, a gente vai fazer parecido. Ó, vou descer o menos 7 aqui e agora a gente continua a conta. O que a gente faz? Terceiro passo é dividir o termo de maior grau do resto parcial, que nesse caso aqui é o menos 20x, pelo termo de maior grau do divisor, que é o 5x nesse caso, e acrescentar o resultado ao quociente. Então, de novo, ó, o processo se repete. Eu pego o termo de maior grau aqui do resto parcial e divido pelo termo de maior grau. Menos 20x dividido por 5x, a resposta é menos 4. Certo? Pronto, cheguei no quociente aqui, agora o que eu faço? Eu multiplico e subtraio, multiplico e subtraio. Então, menos 4 vezes 5x dá menos 20x. Como eu vou subtrair, eu vou trocar o sinal aqui, ó. Então, vai ficar mais 20x. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Como eu vou subtrair, eu vou trocar o sinal, vai ficar mais 4, certo? E aí, fazendo a continha, menos 20x com mais 20x, cancela, e menos 7 mais 4 dá menos 3. Então, esse daqui é o resto. Ó. Perceba que o resto que a gente chegou, menos 3,
eu não consigo dividir com o 5x, né? O grau desse termo aqui, ele é menor do que o grau desse termo aqui, ó. Então, finalizamos a divisão quando encontramos o resto igual a zero ou um resto que é um polinômio de grau menor que o divisor. Então, o grau desse polinômio aqui é grau zero. Como o divisor é grau 1, o grau é maior, né? Então, não dá para continuar a conta acaba aí. O que isso significa, então? Que o quociente dessa divisão é 3x menos 4 e o resto é menos 3, tá? Dá, inclusive, para você conferir para ver se você acertou a resposta. Ó. O que tem que acontecer? Esse termo aqui, esse polinômio, ele tem que ser igual a esse polinômio vezes esse polinômio mais esse. Ou seja, o dividendo tem que ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Certo? Em todas as divisões, tanto no número quanto no polinômio, essa continha tem que dar certo. É uma forma de você conferir. Se você fizer a distributiva e depois somar com o resto aqui, tem que dar exatamente esse polinômio. Vamos para mais um exemplo para treinar bem esse processo todo aí, ó. Então, temos essa divisão aqui desse polinômio dividido por esse polinômio. Então, eu vou fazer a continha armada aqui, ó, 2x à quarta menos 13x à terceira mais 3x ao quadrado mais 18x, dividido por 2x quadrado menos 3x. E aí o processo é o mesmo, né? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é pegar o termo de maior grau do dividendo e dividir pelo termo de maior grau do divisor. 2x à quarta dividido por 2x ao quadrado, o resultado é x ao quadrado. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer essa passagenzinha aqui, ó, que é, eu vou multiplicar o quociente pelo divisor e subtrair aqui do dividendo. Então, x ao quadrado vezes 2x ao quadrado dá 2x à quarta. Como eu vou subtrair, fica menos 2x à quarta. X ao quadrado menos 3x dá menos 3x à terceira. Como eu vou subtrair, vai ficar mais 3x à terceira. Quando a gente subtrai, a gente troca o sinal. Ó. Então, perceba que eu multipliquei e troquei o sinal. Multipliquei e troquei o sinal, que é a mesma coisa que subtrair. E aí, fazendo a subtração, fazendo a continha aqui, ó, esse aqui cancela. Menos 13x à terceira mais 3x à terceira dá menos 10x à terceira. Agora, a gente tem que continuar a conta. Então, eu vou descer um termo aqui, desce o mais 3x quadrado. E o processo se repete. Ó. Pega o termo de maior grau, menos 10x ao cubo, dividido por 2x ao quadrado. E menos 10x ao cubo dividido por 2x quadrado dá menos 5x. Certo? Agora, vamos para a próxima parte. Ó. Multiplica, subtrai. Multiplica, subtrai. Menos 5x vezes 2x ao quadrado dá menos 10x ao cubo. Como eu vou subtrair, troco o sinal, mais 10x ao cubo. Menos 5x vezes menos 3x dá mais 15x quadrado. Como eu vou subtrair, troco o sinal, menos 15x quadrado. E aí, efetua a adição aqui, ó. Adicionando os dois, cancela. E adicionando os termos com x ao quadrado, vai ficar menos 12x quadrado. Falta descer o mais 18, então desce o mais 18x aqui, ó. Agora, de novo, ó, o processo se repete. Pega o termo de maior grau e divide pelo termo de maior grau. Então, menos 12x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dá menos 6. Agora, multiplica, troca o sinal. Multiplica, troca o sinal. Menos 6 vezes 2x ao quadrado dá menos 12x ao quadrado. Como eu vou subtrair, troco o sinal, fica mais 12x ao quadrado. Menos 6 vezes menos 3x dá mais 18x. Como eu vou subtrair, fica menos 18x. E ao adicionar aqui, ó, vai cancelar tudo. Cancela esse, fica zero. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o quociente deu x ao quadrado menos 5x menos 6 e o resto deu zero. Quando o resto dá zero, o que significa mesmo? Significa que esse polinômio todo aqui ele é divisível por x ao quadrado menos 5x menos 6, certo? Deu uma divisão exata. Essa regrinha funciona para os polinômios também. Quando o resto dá zero, um número é divisível pelo outro. Nos polinômios também. E a mesma coisa vale, ó. Como não tem resto, então fica só que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente. Então, se você quiser conferir para ver se a sua resposta está certa, basta você fazer a distributiva aqui e tem que dar exatamente igual a esse dividendo. Mais um exemplo, o exemplo 3, ó. Esse exemplo tem uma novidadezinha. Ó. A gente tem 8x ao cubo mais 7x menos 5 dividido por 2x quadrado mais x. Então, a novidadezinha está aqui. Ó. Esse termo aqui, o dividendo, ele não é um polinômio completo, né?
Por quê? Porque está faltando x ao quadrado. Ó, perceba que a gente tem 8x ao cubo e aí não tem o termo x ao quadrado, já pula para o termo com x. Bom, então a dica que eu dou para vocês é fazer o seguinte, ó, é incluir no meio do x ao cubo e do x, incluir o termo 0x ao quadrado. Ó. Então esse polinômio é exatamente o mesmo que está aqui, ó. Só que eu acrescentei esse 0x quadrado. 0x quadrado não vale nada, né? Mas é só para não ficar um buraco na nossa conta. Então vamos colocar aqui e fazer a continha armada com 2x ao quadrado mais x. Bom, o processo é o mesmo. Ó. Pega o termo de maior grau, 8x ao cubo, dividido por 2x ao quadrado. Fazendo a divisão vai dar 4x. Agora multiplica e subtrai. Então 4x vezes 2x quadrado dá 8x ao cubo. Como eu vou subtrair, menos 8x ao cubo. 4x vezes x dá 4x quadrado. Como eu vou subtrair, menos 4x quadrado. Agora efetua aqui a adição. Esses dois vão cancelar. 0x quadrado menos 4x quadrado dá menos 4x quadrado. Desce o 7x para a gente continuar fazendo a conta. Ó. Agora pega o termo de maior grau e divide pelo termo de maior grau. Menos 4x quadrado dividido por 2x quadrado dá menos 2. Agora multiplica e subtrai. Menos 2 vezes 2x quadrado dá menos 4x quadrado. Como eu vou subtrair, fica mais 4x quadrado. Troca o sinal. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Como eu vou subtrair, troco o sinal, fica mais 2x. Agora, adiciono os termos semelhantes. Esses dois cancelam. 7x mais 2x dá 9x. E aí desce o menos 5. Só que olha só o que aconteceu. O que sobrou aqui, esse resto parcial, na verdade ele é o resto final, né? Porque o grau dele é grau 1 e o grau do divisor é grau 2. Então, como esse grau é menor do que o grau do divisor, não dá para fazer mais a conta. A conta encerra aqui, ó. Então, o quociente dessa divisão é 4x menos 2 e o resto é 9x menos 5, certo? Perceba que o resto não deu zero. Como o resto não deu zero, a gente pode falar que esse polinômio aqui, ó, 8x ao cubo mais 7x menos 5, ele não é divisível por 2x quadrado mais x. Mas dá para a gente usar isso daqui para conferir. Ó. O dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Se você fizer toda essa operação aqui, você consegue ver se você realmente acertou a conta. Tem que dar exatamente esse dividendo. Beleza, pessoal?